Ela caminhava pelas ruas de Filipos com a firmeza de quem conhecia seu propósito, mesmo sem ainda saber que seu nome atravessaria os séculos como símbolo de fé e coragem. Era Lídia, uma mulher de Tiatira, terra famosa por seus tecidos tingidos de púrpura, onde ela mesma liderava um negócio respeitado e próspero. Em um mundo onde as mulheres pouco apareciam e menos ainda decidiam, Lídia se destacava, não apenas por sua inteligência e elegância, mas pela sede de Deus que ardia em sua alma. Ela era uma comerciante, sim, mas também era buscadora da verdade, e era justamente essa fome espiritual que preparava seu coração para o momento mais decisivo de sua vida. Enquanto Lídia vendia seus tecidos aos poderosos da cidade, o Senhor alinhava o destino dela com a missão de Paulo. Nada era por acaso. Ela era mulher, estrangeira, comerciante, 3 razões para o mundo antigo ignorá-la. Mas aos olhos de Deus, ela era escolhida. Como isso ressoa com a sua vida? Quantas vezes você se sentiu invisível, desqualificado, fora do padrão? Mas Deus, em sua infinita graça, escolhe justamente os que o mundo descarta. A história de Lídia nos ensina que a salvação não respeita rótulos, mas corações disponíveis. Ali, à margem do rio onde os judeus costumavam orar, o Espírito Santo moveu as peças com precisão divina. Paulo chega, prega e Lídia escuta. Mas não apenas escuta, ela compreende, se rende, se entrega. A Bíblia diz que o Senhor abriu o coração dela. Que expressão poderosa! Não foi uma conversão forçada nem emocional. Foi o toque suave e irresistível da graça. Quantas vezes você já sentiu esse chamado? A voz de Deus ainda ecoa no íntimo dos que têm sede de verdade. Lídia não questionou, não protelou, não resistiu. Ela disse, e esse sim mudou tudo. Foi o início de uma transformação que não ficou só na emoção do momento, mas invadiu sua casa, sua rotina, seus relacionamentos. A mulher de negócios virou missionária, sem precisar abandonar o que era. Isso te lembra algo? Muitas vezes achamos que para seguir Jesus precisamos sair do nosso contexto, começar do zero. Mas a história de Lídia mostra que Deus nos usa exatamente onde estamos. O seu trabalho pode ser missão, sua família pode ser ministério, sua casa pode ser uma igreja viva. Aliás, é exatamente isso que aconteceu. A casa de Lídia foi o primeiro espaço cristão da Europa. Olha que incrível! Uma mulher recém-convertida decide abrir sua casa para acolher os apóstolos. E isso num tempo de perseguições, riscos e medo. Que fé ousada! Quantos de nós ainda hesitamos em falar de Jesus, até mesmo entre amigos? Lídia não hesitou. Sua fé era fogo. Ela entendeu que a salvação não é só para guardar, é para compartilhar. E foi isso que ela fez. Como está sua casa hoje? Há espaço para o amor de Deus nela? Agora pense, por que será que Deus escolheu justamente uma mulher para inaugurar essa missão na Europa? Isso diz muito sobre o coração de Jesus. Ele não escolhe os mais fortes segundo o mundo, mas os mais disponíveis segundo o céu. E se você sente que não tem muito a oferecer, lembre-se de Lídia. Ela só tinha fé e um lar. E foi o suficiente para transformar uma cidade. A salvação chegou à Europa não com um exército, mas com uma casa aberta e um coração quebrantado. Que lição poderosa para todos nós, não é? Se você já acompanha o canal, confere se está inscrito. Isso é muito importante para que você continue recebendo essas mensagens que edificam e fortalecem sua fé. Aqui a gente aprende, cresce, compartilha e se inspira com as promessas de Deus. É só o começo da história de Lídia. Ainda vamos ver o quanto essa mulher foi decisiva na propagação do Evangelho. A história de Lídia começa com comércio, mas termina com missão. Começa com tecido, mas transborda em testemunho. E é aí que a jornada da fé se entrelaça com a sua vida.
Talvez você pense que sua história não é tão interessante ou que não tem espaço para algo grandioso. Mas Deus é especialista em fazer o extraordinário com vidas comuns. E se Ele fez com Lídia, pode fazer com você também. Basta abrir o coração e dizer: Senhor, estou aqui. E é isso que Ele espera. Naquele dia, o céu não se abriu em trovões, nem houve relâmpagos cortando os céus. Mas algo infinitamente mais profundo aconteceu. O coração de uma mulher foi tocado pela palavra viva. Paulo, em sua segunda viagem missionária, havia recebido uma visão, um homem macedônio suplicando ajuda. E ele obedeceu sem hesitar. Em Filipos, às margens de um rio, ele encontra não um homem, mas um grupo de mulheres reunidas em oração. Entre elas, Lídia. Que ironia divina, não? Deus prometeu um clamor vindo da Macedônia. E quem responde é uma mulher. Uma mulher com sede da verdade. Uma mulher pronta para ser a porta de entrada do Evangelho no continente europeu. Imagine o cenário. O murmúrio das águas, o som dos pássaros, o grupo reunido ali, buscando a presença de Deus em meio à natureza. Paulo começa a falar, e não fala como um homem comum. Ele fala com autoridade, com poder, com o Espírito Santo fluindo em cada palavra. Enquanto muitos talvez escutassem apenas mais um pregador, Lídia percebe algo diferente. Ela não está apenas ouvindo, ela está sendo chamada. Aquelas palavras parecem conhecê-la por dentro. A promessa de salvação que Paulo anuncia é para ela como água fresca em terra seca. Você já sentiu isso? Aquele momento em que tudo faz sentido e Deus se revela. É nesse momento que algo sobrenatural acontece. O texto sagrado diz que o Senhor abriu o coração de Lídia para atender às coisas que Paulo dizia. Não foi convencimento humano, nem retórica religiosa. Foi o Espírito Santo, foi o toque do céu, foi Jesus, vivo, presente, alcançando o íntimo de uma alma disposta. E aqui está um mistério profundo da fé. Ninguém vem a Deus por esforço próprio, mas... E a graça escolheu Lídia. Ela buscava, porque ela orava, porque ela se colocou no caminho da luz. Sem demoras, Lídia toma uma decisão pública e toda a sua casa são batizados. Isso é grandioso. O Evangelho chega à Europa e a resposta imediata é batismo, rendição, compromisso. Nenhuma dúvida, nenhuma espera. Era como se aquele momento já tivesse sido sonhado por Deus desde a fundação do mundo. Como é bonito ver alguém se render assim, de coração inteiro, sem reservas. E mais bonito ainda é perceber que sua fé não foi só dela. Contagiou sua casa. Isso te inspira? Porque sim, a fé verdadeira é contagiante. Começa em um coração e transborda para todos ao redor. E como se isso não bastasse, Lídia faz algo surpreendente. Ela insiste para que Paulo e seus companheiros fiquem em sua casa. Note bem, ela insiste. Não é uma sugestão tímida, é uma atitude decidida. Ela reconhece que recebeu algo valioso demais para guardar só para si. Seu lar vira base missionária, ponto de apoio, lugar de acolhimento. Não é apenas uma hospedagem, é um altar. E ali, naquele lar, começa uma revolução, um novo tempo. Uma história de fé, esperança e salvação se desenha diante dos nossos olhos. Quer ver como essa história ainda nos provoca hoje? Quantas vezes ouvimos a palavra, sentimos algo forte, mas não damos o próximo passo? Lídia ouviu, creu e agiu. Esse é o modelo. Fé que escuta, fé que responde, fé que transforma o ambiente. A casa dela foi a primeira igreja doméstica da Europa, e isso começou com um sim. Sim para Paulo, sim para o batismo, sim para abrir as portas. E você, tem dito sim ou tem hesitado? O convite ainda ecoa. Jesus ainda chama. A salvação ainda bate à porta dos lares. Agora é com você. Escreva aqui nos comentários como essa parte da história de Lídia falou com você. Você se identifica com essa busca?
Já teve encontros marcantes com Deus em momentos inesperados? Já sentiu que a palavra te pegou de surpresa e te transformou de dentro para fora? Compartilha com a gente. Seu testemunho pode fortalecer outras pessoas que também estão caminhando na fé. O encontro com Paulo foi apenas o começo de uma vida marcada por propósito. E isso também vale para você. Quem sabe hoje seja o dia do seu sim. O dia em que o Espírito Santo te visita de um jeito diferente. O dia em que você não apenas ouve, mas responde com toda a alma. A promessa de Deus continua viva. E a fé de Lídia continua ecoando no coração de cada pessoa que ousa crer. A casa cheirava a púrpura, a tinta nobre que Lídia vendia aos senhores da cidade. Mas naquele dia, um novo perfume tomou conta dos ambientes. O perfume da presença de Deus. Era ali, entre paredes simples, que o evangelho ganhava raízes no solo europeu. Lídia não ofereceu a Paulo apenas uma cama ou uma refeição. Ela ofereceu um lar, um altar. E foi assim que sua casa se tornou a primeira igreja doméstica da Europa. Isso te impressiona? Deveria, porque Deus, que criou o céu e a terra, escolheu habitar num lar humano, simples, onde havia fé e generosidade. Essa escolha muda tudo. O que transforma uma casa com um templo vivo? A presença do Espírito Santo, a disposição do coração. Lídia compreendia que seu lar não era apenas um lugar de descanso, mas um espaço de missão. Sua sala virou lugar de oração. Sua mesa virou altar de comunhão. Suas janelas passaram a emanar a luz do Evangelho. Isso nos faz pensar. O que tem acontecido dentro das nossas casas? Temos feito delas pontes para o céu ou fortalezas fechadas? Porque quando o amor de Deus entra, ele transforma o ambiente e transforma também os que ali habitam. Naquela casa, Paulo e Silas se recuperavam das lutas. Depois seriam presos, açoitados, libertos de forma milagrosa. Mas foi ali, naquele lar, que encontraram sustento, encorajamento, renovação. Que lugar tem sido o seu lar na história da fé? Você tem aberto as portas para que outros descansem, se curem, reencontrem a esperança? Lídia nos ensina que hospitalidade é ministério. Que uma mesa posta com amor pode ser mais poderosa do que um púlpito. Porque onde há amor de Deus, há salvação. E onde há salvação, há transformação. E a transformação aconteceu. Filipos, que era uma cidade pagã, passou a abrigar uma comunidade cristã fervorosa. A base, a casa de Lídia. O alicerce, a fé dela. Não foi uma construção monumental, nem uma estrutura cheia de ouro. Foi uma mulher cheia de fé e um lar cheio de propósito. Isso confronta a lógica humana, não é? Deus não começa suas maiores obras nos palácios. Ele começa em corações humildes, em casas abertas, em mãos estendidas. Talvez você esteja esperando um grande sinal de Deus, e Ele esteja esperando apenas que você abra sua porta. É curioso como a Bíblia destaca esse detalhe. Ela nos constrangeu a ficar em sua casa. Atos capítulo 16, versículo 15. Lídia não apenas foi generosa, ela foi insistente, porque entendeu que onde há palavra, deve haver permanência. Onde há fé, deve haver compromisso. E esse compromisso fez com que sua casa se tornasse referência. Anos depois, quando Paulo escreve aos Filipenses, é possível sentir o carinho e o respeito pela comunidade que ali nasceu. E tudo começou com uma decisão: abrir as portas. É simples, mas revolucionário. Hoje, muitos procuram grandes plataformas para anunciar o nome de Jesus, mas Lídia nos mostra outro caminho: começar em casa, com oração, com louvor, com o estudo da Bíblia ao redor da mesa. Não subestime os encontros pequenos. Muitas vezes é no pouco que Deus faz o muito. E há um detalhe precioso: a casa de Lídia foi igreja, mas também foi abrigo. Acolheu missionários, formou discípulos, fortaleceu os fracos.
Era um lugar onde o Espírito Santo se movia livremente. Isso te lembra algo? Jesus também escolheu estar em casas. A casa de Marta e Maria, a casa de Zaqueu, a casa do centurião. Ele sempre foi mais interessado em corações do que então por que não fazer da sua casa um lugar de encontro com o Senhor? Talvez seja essa a chave para uma nova fase da sua vida espiritual. Lídia não foi pastora, nem pregadora, nem líder de multidões. Ela foi simplesmente disponível. E essa disponibilidade mudou a história. Talvez você pense que não tem muitos dons. Mas se você tiver uma casa e um coração disposto, isso já basta. Porque o amor de Deus se manifesta no ordinário, no cotidiano, na rotina. E quando ele encontra espaço, ele transforma. Lídia nos lembra disso com cada detalhe de sua história. Sua casa virou igreja. Sua vida virou exemplo. Sua fé virou ponte para a salvação de muitos. Quando o tempo passa e os nomes se apagam nas areias da história, alguns permanecem. Lídia é um desses nomes. Não porque buscou fama, mas porque a sua fé plantou raízes tão profundas que o tempo não conseguiu arrancar. Ela não deixou uma torre, um livro, uma grande instituição. Mas deixou algo muito mais duradouro, um legado. O que começou com um encontro às margens de um rio, cresceu e floresceu por gerações. A fé de Lídia, simples e sincera, moldou o rosto da igreja primitiva e continua a inspirar aqueles que buscam seguir Jesus com coragem e coração aberto. Lídia não fundou impérios, mas fundou uma comunidade. Sua casa foi a semente de uma igreja viva. Sua decisão de crer, de servir, de abrir a porta, foi como uma pedra lançada na água. Gerou ondas que chegaram até nós. Que frutos têm brotado da sua fé? Porque a fé verdadeira não morre com o crente. Ela continua a dar frutos, em filhos, discípulos, testemunhos, comunidades. A fé que permanece é a que se planta nos corações. Filipos, onde Lídia vivia, tornou-se uma das comunidades mais queridas por São Paulo. E isso não foi por acaso. O espírito daquela igreja nasceu com ela. Generosidade, firmeza, amor, serviço. Basta ler a carta aos Filipenses para perceber. Paulo fala com carinho, com alegria, com gratidão. Ele os chama de seus cooperadores no Evangelho. É como se Lídia tivesse imprimido sua alma naquelas pessoas. Isso mostra que a fé influencia mais do que imaginamos e que cada atitude nossa pode moldar um ambiente inteiro. A devoção a Santa Lídia cresceu ao longo dos séculos, primeiro de forma discreta, nas regiões onde o cristianismo havia florescido por seu intermédio. Depois, em forma de tradição litúrgica. Hoje, é reconhecida como santa pela Igreja Católica e pela Ortodoxa, celebrada como a primeira convertida da Europa. Isso é simbólico. Não foi um guerreiro, foi uma mulher comerciante, movida pelo Espírito Santo, que abriu caminho para a salvação em um novo continente. Essa é a beleza do Evangelho. Ele exalta os humildes. E quanto mais o tempo passa, mais Lídia se torna símbolo. Símbolo de fé prática, de coragem silenciosa, de hospitalidade missionária. Ela representa aqueles que não têm púlpitos, mas têm coração. Aqueles que não pregam com palavras, mas com atitudes. Em tempos onde o barulho muitas vezes abafa a verdade, a vida de Lídia é um sussurro firme dizendo: a fé verdadeira se vive, não se exibe. E talvez seja isso que o mundo mais precise hoje. De vidas que falem mais alto que discursos. Você tem vivido sua fé de forma visível? A devoção popular cresceu ao redor de Lídia, não apenas por seu papel histórico, mas pelo modo como sua vida ecoa nas realidades das mulheres cristãs até hoje. Muitas se veem nela. Mães, trabalhadoras, anfitriãs, mulheres que amam a Deus no silêncio do lar e no esforço do dia. Por isso, ela é invocada como padroeira das donas de casa, das vendedoras, das que desejam ver suas famílias convertidas. Sua imagem inspira,
mas sua história impulsiona. Porque ela mostra que não existe lugar onde a fé não possa florescer se o coração estiver disponível. E o mais bonito disso tudo é que o nome de Lídia foi preservado na Bíblia. Muitos personagens grandiosos passaram sem nome, mas o dela foi guardado. Isso nos ensina algo precioso. Deus valoriza cada detalhe, cada atitude, cada sim. Nada é esquecido diante dele. E se você acha que sua vida é pequena demais para ser notada, pense, ela não buscava reconhecimento, mas foi reconhecida pelo céu. A fé dela se tornou farol, seu nome virou referência e sua memória inspiração. Quem disse que o anonimato não pode gerar eternidade? Hoje, quando ouvimos sobre Lídia, não é só história, é um chamado. Um convite para que a nossa fé também gere frutos, para que a gente leve Jesus para as relações, para dentro das decisões. O mundo está carente de referências de fé verdadeira, e você pode ser uma. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém aplauda, porque o céu vê, e quando o céu vê, ele abençoa. Como abençoou Lídia, como quer abençoar você também. Basta dizer sim. Ao longo dos séculos, os ecos de sua fé ressoaram tão forte que a igreja não poderia silenciar sua história. Foi assim que Lídia, a serva, a anfitriã, a missionária anônima, tornou-se reconhecida oficialmente como santa. Um título que não lhe subiu à cabeça, porque ela já vivia como santa muito antes de ser proclamada. E essa trajetória da simplicidade à canonização é uma lição para todos nós. A verdadeira santidade começa no cotidiano, no secreto, no lar. Durante séculos, a memória de Lídia permaneceu viva entre os primeiros cristãos. Não havia redes sociais, nem biografias documentadas, mas havia algo mais poderoso: o testemunho. Sua história foi contada de geração, preservada em Atos dos Apóstolos, celebrada nas comunidades cristãs da Grécia, Macedônia e Ásia Menor. Ela era lembrada nas liturgias, invocada em orações, reverenciada como modelo de fé, e mesmo sem um processo formal de canonização como conhecemos hoje, Lídia foi canonizada pela voz do povo fiel, aquilo que chamamos de sensus fidelium, o senso da fé viva do povo de Deus. Mas com o passar dos séculos, a Igreja reconheceu oficialmente o valor de sua vida e testemunho. Lídia passou a figurar nos calendários litúrgicos como a primeira cristã da Europa, celebrada tanto no Oriente quanto no Ocidente. Seu nome foi honrado não por seus milagres espetaculares, mas por sua vida coerente. Isso é muito importante. A santidade, na maioria das vezes, não se manifesta em grandes feitos, mas em pequenos gestos diários de fidelidade. Você já pensou que sua rotina pode estar formando um santo? Que seu lar pode ser o solo da eternidade? Na tradição católica, o dia 3 de agosto é reservado para honrar sua memória. Igrejas na Europa e nos Estados Unidos levam seu nome. E em muitos lares cristãos, sua história é contada para inspirar mulheres, famílias e missionários. Seu rosto, pintado em ícones e vitrais, mostra uma mulher forte, serena, com as mãos abertas, sinal de acolhimento e de entrega. Não é à toa que ela é considerada a padroeira das mulheres de negócios, das famílias missionárias e das casas cristãs. Sua imagem reflete uma fé viva, uma alma que soube escutar e obedecer à voz de Jesus. A canonização de Santa Lídia nos ensina algo precioso. A Igreja reconhece os santos que já foram confirmados por Deus no íntimo da história. A santidade não é um título humano, mas um reflexo da presença de Deus na vida de alguém. E quando essa luz brilha com força suficiente, o mundo não consegue ignorar. Lídia brilhou. Sua generosidade iluminou, sua fé impactou e sua memória foi exaltada, não para a sua própria glória, mas para a glória daquele que a chamou. Como você tem vivido sua vocação? Com brilho, com entrega, com santidade?
Há um detalhe sutil, mas emocionante nesse reconhecimento da igreja. Lídia não é apenas santa, ela é uma ponte entre culturas, entre continentes, entre tempos. Sua fé uniu a Ásia à Europa. Sua hospitalidade uniu apóstolos a comunidades. Sua coragem uniu o invisível ao eterno. Isso faz dela uma santa extremamente atual. Num mundo dividido, ela nos mostra o poder da acolhida. Num mundo barulhento, nos ensina o valor do silêncio que escuta Deus. E numa geração ansiosa por reconhecimento, ela aponta para a humildade que transforma. Santa Lídia é, portanto, um farol para os que não têm palco, mas têm propósito. Ela ensina que não é preciso estar nas manchetes para estar nos planos de Deus, que a porta da nossa casa pode ser a porta do céu para alguém, que um coração aberto vale mais do que 1000 discursos, e que a verdadeira grandeza não está em subir no topo, mas em descer para servir. Isso não é poesia, é vida cristã autêntica. E é o que faz de Lídia não apenas uma santa da história, mas uma intercessora viva para nossos dias. Se ela foi canonizada, é porque sua vida falou mais alto que o tempo, porque a igreja ouviu o que o céu já havia confirmado, e porque sua história continua a produzir frutos. Santa Lídia não está distante. Ela está perto de cada mulher que luta pela fé em meio à rotina, de cada homem que deseja transformar seu lar em um altar, de cada jovem que busca seguir Jesus com coragem. Sua canonização não é o fim de sua história, é apenas a consagração de uma vida que já era santa pelo modo como escolheu viver cada dia. Lígia, um nome que ecoa como um suspiro no meio da tensão, um sopro inesperado de humanidade no campo de batalha da fé. Poucos personagens nas narrativas que cercam os primeiros séculos do cristianismo carregam tanta força simbólica quanto essa jovem romana, cujo coração vacilava entre o amor e a fé, entre o mundo e o céu. Ao trazermos Lígia para o centro desse vídeo, nós revelamos não apenas uma personagem, mas um espelho onde tantos cristãos do passado e do presente se enxergam, divididos, mas desejosos de acertar. Sua presença em Quo Vadis não é mero ornamento literário. Ela é coluna, é chama, é voz silenciosa do Espírito Santo guiando, mesmo quando tudo parece incerto. Lígia representa aquela fé que não grita, mas permanece firme. Aquela fidelidade que não precisa de espada, mas de silêncio, oração e amor. A cada passo que ela dá, o espectador é chamado a refletir. O que eu sacrificaria por minha fé? Até onde iria por Jesus? O que mais impressiona em Lígia é a maneira como sua vida se entrelaça com os altos e baixos do império, sem jamais perder o fio da esperança. Mesmo diante das ameaças, mesmo sob os olhos de Nero, mesmo sendo desejada como objeto de posse, ela não se curva. Lígia é como uma das promessas de Deus personificadas. Discreta, mas firme, humilde, mas inabalável. Ela encarna aquele versículo de Provérbios. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. E muito mais do que isso, é a coroa da fé de uma geração. Seu coração não está em Roma, mas no reino. Suas escolhas não são guiadas pelo medo, mas pelo Espírito Santo. E isso é profundamente revolucionário. Afinal, quem era ela, senão uma jovem órfã criada em meio à nobreza, mas que encontrou na cruz a sua verdadeira herança? Quantos jovens cristãos hoje vivem o mesmo dilema, cercados por tentações, status e pressão social? Lígia não tem discursos inflamados. Não há nela uma teologia complexa, mas há algo que não pode ser imitado: autenticidade. Cada gesto, cada decisão, cada silêncio seu denuncia uma mulher que conhece o amor de Deus. E é por isso que ela toca profundamente o coração de Marco Vinícius. Ele não a deseja só por sua beleza, mas pela luz que ela carrega. E não é isso que o amor de Deus faz em nós? Nos transforma em luz no meio da escuridão? Lígia é como uma vela acesa dentro de uma caverna, e por mais que o mundo tente apagá-la, ela brilha.
A salvação que ela carrega não é apenas pessoal, mas contagiosa. Por meio dela, o coração endurecido de um soldado romano começa a amolecer. Por meio dela, o evangelho ganha espaço no seio da elite corrompida. E você tem deixado sua fé brilhar com essa intensidade? Quando observamos Lígia, notamos também o retrato da noiva de Cristo, que se preserva pura no meio da perversidade. Ela nos lembra que viver o evangelho não é sobre se isolar, mas sobre se posicionar. Que ser cristão não é fugir do mundo, mas permanecer santo dentro dele. Mesmo sob pressão, mesmo entre feras e gladiadores, ela permanece firme. Não é à toa que seu símbolo seja a inocência e o amor. E talvez por isso seja tão impactante vê-la ser protegida por ursos, aquele servo fiel, quase como se fosse o próprio braço de Deus agindo em seu favor. Lígia não precisa lutar com as mãos. Sua guerra é no coração, e ali ela já venceu. Ao meditarmos sobre sua trajetória, o que fica é a pergunta: minha fé é forte o suficiente para resistir ao império que tenta me seduzir todos os dias? Quantos de nós vivemos como Marco Vinícius antes de conhecer Lígia? Fortes por fora, mas vazios por dentro. Cheios de conquistas, mas com um abismo na alma. E quantas Lígias o Senhor ainda levanta no meio da juventude? Pessoas simples, mas cheias da presença do Espírito Santo. Gente que não precisa de púlpito para pregar, pois sua vida já é um sermão. Lígia nos ensina que muitas vezes o que converte alguém não são palavras afiadas, mas atitudes coerentes. Ela não tenta convencer Marco pela força, mas pela constância. E isso é poder, isso é fé, isso é o reflexo do amor de Deus na vida real. O que podemos aprender com ela é que o verdadeiro testemunho não está nos holofotes, mas na fidelidade cotidiana. Por fim, Lígia nos revela que a fé cristã não é uma religião de força, mas de amor. O seu martírio não acontece nas arenas, mas na renúncia silenciosa, na coragem de não se dobrar, no poder de amar sem se corromper. Ela é o rosto da igreja fiel que resiste, que espera, que crê. E mesmo quando o fogo arde em volta, ela continua firme. Lígia é aquela que escolhe Jesus, mesmo sabendo que isso pode custar sua vida. E é justamente isso que a torna tão viva para nós. Porque em que tantos vendem sua fé por um conforto passageiro, Lígia nos lembra que há um valor eterno em permanecer com Cristo. E você tem vivido como Lígia, tem se mantido firme no meio do caos? Já parou para pensar que talvez Deus esteja levantando você para ser essa referência de fé na vida de alguém? E antes de prosseguir para o próximo tópico, deixa aqui nos comentários. Você já conhecia a história de Lígia? O que mais tocou seu coração nessa personagem? Será que temos nos espelhado nessa fé silenciosa, porém firme? Quero muito ler sua resposta. Ao olharmos para a vida de Santa Lídia, somos convidados a mergulhar numa das mais belas manifestações da graça divina que percorreu as veredas do início do cristianismo. Uma mulher cujo nome ressoa suavemente nas páginas da Bíblia, mas cuja influência ecoa fortemente nos séculos seguintes. Sua história é curta nos registros, mas imensamente rica em significado. Ela que abriu as portas de sua casa para São Paulo, também escancarou as portas de seu coração para o Evangelho, tornando-se símbolo de hospitalidade, coragem e fé inabalável. Ao longo deste vídeo, caminhamos juntos desde suas origens como comerciante de púrpura até sua consagração como santa da Igreja Católica. Vimos sua relação com os apóstolos, especialmente com Paulo e Timóteo, sua liderança espiritual em Filipos, seu legado como fundadora de uma comunidade cristã e, por fim, sua glorificação como mulher de fé, marcada por sinais, milagres e uma devoção que continua a florescer entre os fiéis. Santa Lídia não foi uma seguidora qualquer. Foi a primeira europeia convertida por Paulo, a primeira mulher a se colocar publicamente ao lado dos apóstolos em território gentil,
uma mulher de negócios que não se curvou à conveniência nem ao medo, mas abraçou a verdade com força e ternura. Sua história é também um lembrete. O Evangelho é para todos, homens e mulheres, ricos e pobres, judeus e gregos. E é nas figuras como Lídia que percebemos como a mensagem de Cristo se espalhou pelos lares, pelas praças, pelos corações. Ela não fez milagres como os grandes taumaturgos da fé, mas operou o maior de todos os prodígios, deixar que o amor de Deus transformasse tudo ao seu redor. E que dizer da devoção que floresceu a partir do seu nome? Igrejas foram dedicadas a ela, peregrinos visitam Filipos buscando inspiração, fiéis acendem velas, fazem promessas e recordam em suas orações a mulher que acolheu Paulo e acolheu o próprio Cristo. Lídia tornou-se símbolo para todas as mulheres cristãs que lideram com doçura, que servem com firmeza, que acreditam com profundidade. Sua canonização, mesmo que tardia e mais simbólica, é um reconhecimento daquilo que Deus já havia selado. Sua vida foi um testemunho, sua fé um exemplo, seu nome uma luz que ainda brilha na noite dos tempos. Ao encerrarmos esta narrativa, queremos deixar uma pergunta no seu coração. Quantas Lídias estão ao seu redor hoje? Quantas mulheres silenciosas, generosas, fiéis e corajosas vivem o Evangelho no anonimato? Talvez a próxima santa não venha dos púlpitos ou dos altares, mas da casa ao lado, da mulher que ora em silêncio, que acolhe os pobres, que sustenta sua fé mesmo quando tudo desaba. Lídia nos ensina que a santidade começa com uma simples escuta. O Senhor abriu o coração de Lídia para que ela atendesse às palavras de Paulo. Atos, capítulo 16, versículo 14. Que hoje o Senhor também abra o nosso. Se este vídeo tocou você de alguma forma, te pedimos, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este conteúdo com alguém que também precisa conhecer essa história. E nos comentários queremos te ouvir. Qual tema você gostaria de ver aqui no próximo vídeo? Deixe sua sugestão. Deus te abençoe e que Santa Lídia interceda por nós. Amém.